Olá, eu sou Luzimânia Bidias e esse é o programa Meta Mudança. Estamos aqui para trazer nessa viagem, junto com você, nessa viagem de autoconhecimento, nessa viagem de mudança, trazendo ferramentas para você, especialmente para você. Hoje, mais uma vez, muito bem acompanhado da doutora Luzia, minha esposa, que vai te cumprimentar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aí para mais uma etapa e o tema de hoje é imperdível, que é o poder da palavra. Então vamos agora arregaçar as mangas para aprender mais um pouquinho. Nessa viagem, seu diário de bordo já está aí preparado para você escrever o poder da palavra. O poder que as palavras têm é algo tremendo. Se você talvez, a partir de hoje, quando você for falar alguma coisa, eu tenho certeza que você vai medir as tuas palavras, porque elas são poderosas. A palavra, na verdade, ela é estruturante na vida do ser humano. Vamos falar um pouquinho desse poder estruturante. O que significa isso do ponto de vista psicológico? A palavra como poder estruturante quer dizer, num termo assim, ela vai dar estrutura, dar formato ao que eu penso, o pensamento do sujeito. Então, quando eu expresso falando, eu estou formatando alguma coisa que o meu cérebro pensou. É como o computador que vai imprimir, quando você faz uso da impressora, e vai imprimir algo que você ali, o que armazenou, salvou. Assim acontece com a palavra em relação estruturante, né? Em relação ao que pensamos. Então, na verdade, nós expressamos através das palavras nossos sentimentos, nossas emoções, ok? Por isso você precisa cuidar das suas palavras. Nós separamos aqui nesse programa alguns tipos de palavras, algumas características de palavras que você vai começar a perceber. A primeira delas são as palavras vazias. Palavras vazias são muito utilizadas. Palavras vazias são comuns, são bem comuns na vida das pessoas. O que são as palavras vazias? Palavras vazias são aquelas palavras que falam e não dizem absolutamente nada. São palavras realmente, literalmente vazias. É quando você dá um bom dia para alguém, mas você não está desejando bom dia para essa pessoa, na verdade. É quando você encontra uma pessoa no velório de alguém muito querido, essa pessoa está lá se debulhando em lágrimas, chorando, e você bate nas costas da pessoa e fala: meus sentimentos, meus respeitos, mas na verdade você não tem sentimento absolutamente nenhum. Como essas palavras vazias, elas podem influenciar na vida, no desempenho profissional, no desempenho afetivo de uma pessoa, doutora? Eu entendo que nós precisamos sentir mais na época que nós estamos atravessando, que as palavras vazias, elas sempre existiram, só que hoje em um grau muito elevado, sejam talvez oriundas desse mundo, né, em que os sentimentos eles têm ficado de lado e a gente vive digamos assim, num mecanismo acelerado de ter que dar conta, de ter que falar. A gente não suporta o vazio do silêncio, então a gente vai falando qualquer coisa. Tem uma palavra, inclusive, uma palavra que é usada muito vazia, que toda vez que eu escuto me dá um certo trauma. É assim, com certeza. Com certeza. Esse termo eu também não gosto. Porque, né, normalmente você quer conversar com alguém, se bem que tem uma pessoa que diz que é conversando que se desentende, mas eu penso que é conversando que se entende. Então você quer conversar, você quer ouvir opinião, e a pessoa diz, você coloca o que você pensa e a pessoa diz com certeza, mas muda de assunto. Então assim,
falta aquele entrosamento. Será que aquilo que ela está dizendo com certeza ela está concordando mesmo com você? Ou é um termo utilizado já de modo vicioso para dar respostas? É o que queremos exemplificar aqui sobre o que são palavras vazias. Eu tenho observado que as palavras vazias, elas tomaram um vulto tão grande que formaram não só palavras vazias, mas comportamentos vazios e até pessoas vazias. É capaz de nós estarmos numa mesa, numa refeição, ou num bate-papo, ou mesmo no churrasco, a pessoa está conversando contigo, mas ela, na verdade, ela está exercitando os dedos ali em alguma mídia social. Nós poderíamos culpar a mídia, a tecnologia, por essas palavras vazias ou por sentimentos vazios? Isso é muita coisa que você colocou aí, né? Podemos culpar a mídia nunca, na minha opinião, porque quem faz uso da mídia sou eu e não a mídia que vai fazer uso de mim. E tem a ver com falta de educação, porque quando eu estou na presença de uma pessoa, eu não posso estar entregue ao celular. Se eu estou numa mesa de jantar e estou conversando, jantando com a minha família ou com amigos, e estou conversando com quem não está ali, então tem alguma coisa acontecendo aí que não está correto, não é direito. Então isso vai enfraquecendo os relacionamentos, vai provocando o mau uso da tecnologia, não a tecnologia. Vai provocando respostas vazias, evasivas e vazias, sem ter prestado atenção naquilo que foi colocado. Isso pode gerar, sim, essa resposta, essas palavras vazias e evasivas, que depois a pessoa diz até assim, não sei se você já se perguntou, você me disse isso? Você falou? Não sabia não. Quantas pessoas olham com surpresa algo que você acabou de falar? É triste. É muito triste. Todos nós, em algum momento, já passamos por isso. Verdade. Da pessoa te perguntar algo que você acabou de falar, porque ela não está te dando atenção. Verdade. O segundo tipo de palavras que nós usamos no nosso dia a dia, são palavras corriqueiras, são as palavras que mentem. É óbvio que aqui está toda um aglomerado. Um aglomerado, né? A poesia, palavras que mentem. Palavras não mentem. As palavras são utilizadas por pessoas que mentem através da palavra. Lembra bem que a palavra é estruturante. A palavra é a representação dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, as palavras que mentem geram pessoas mentirosas. E como a gente pode fazer um paralelo entre pessoas mentirosas ou a doença, a mitomania, como isso, a psicologia encara esse fato? A mitomania, né, são os mitômanos, né? Eles têm alguns sinais que você reconhece. Mas em dado momento, todos nós mentimos, né? Então a mentira é corriqueira, é comum. Porque poderíamos dizer. É impossível alguém nunca ter mentido, né? Vamos falar a verdade. Você não quer ir a algum lugar porque você não está bem de uma forma, mas você diz que não estava bem de outra, porque o sujeito não quer, às vezes, se expor. Então ele é obrigado a usar de um certo artifício para ele não se expor completamente. Isso é compreensível, tá? Agora, quando vira um mentiroso patológico, nós precisamos tomar cuidado com as histórias que a gente conta, com a representação do nosso cérebro, né? A gente está falando aqui que a fala representa o nosso sentimento e o nosso pensamento. O que passa na nossa cabeça e o que vai no nosso coração. E quando nós começamos a fantasiar, quando o sujeito começa a contar muita mentira, ou ele está fantasiando, e isso aí é patológico, porque ele está, no caso, reproduzindo algo que o cérebro dele está dizendo, e é a verdade dele, então isso pode ser um sinal de um surto psicótico, ou ele pode ser um mitômano, né, que foi o que foi citado aqui, que são as pessoas que elas contam mentiras longas, elas sabem que aquilo não é verdade,
mas elas contam longas histórias e elas têm algumas características. Vamos citar então algumas características para você já ir formando. Característica rápida: fragmentos de realidade. O mitômano, geralmente, ele conta uma história muito grande, mas que contém alguns traços de verdade. No seu conteúdo maior, é uma mentira. É exatamente para poder convencer você, o ouvinte, que aquilo é verdade. De que aquilo ali é verdade. Então, ele coloca algum traço de verdade ali, né? Uma outra característica é as histórias mentirosas, elas são contadas com grande frequência, então vira um hábito na vida da pessoa. É rotina da pessoa. Essa pessoa, ela não se contenta, ela mente frequentemente. Também existe o heroísmo constante. Geralmente o mitômano, o mentiroso já patológico, ele é sempre o herói. Ele nunca sai derrotado. É uma figura heróica e reconhecido às vezes na sociedade, no meio social. Ele consegue resolver os problemas, ele é o maior, ele nunca teve um fracasso. E também tem uma característica muito importante, que é a mentira só por mentir. O prazer está em elaborar algo fantasioso. Isso aí é preocupante, não é? O prazer dele, ele não tem mitômano, né? Ele não tem um prazer em te fazer o mal. O prazer dele é exatamente verbalizar aquilo tudo que ele fantasiou ali dentro da cabeça dele, aquilo que ele criou para contar e fazer você acreditar naquilo. E ele, de repente, várias coisas podem ser, tá, gente? Então, assim, de repente, algo que ele gostaria que fosse. Pode ser por aí. Um desejo, né? Um desejo não realizado. Não realizado. Nós vamos para um breve comercial e daqui a pouquinho nós vamos voltar com a característica muito bonita das palavras belas. Aguarda um pouquinho aí. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Volta. Antes de nós entrarmos nas palavras belas, nós vamos fazer aqui em respeito às pessoas, principalmente aquelas que são vítimas das palavras mentirosas, um breve comentário, né? Uma breve intervenção sobre as vítimas. Como fica a pessoa que é alvo de uma palavra mentirosa? Apesar do mentiroso, essa questão, né, dentro desse quadro do mitômano, né, da mitomania,
ele não fazer por mal, ele não fazer com uma intenção de vantagem, ele acaba prejudicando, porque quem está ali, está ouvindo aquela rede de mentira, tá? Ela fica, de certa forma, influenciado. E a vítima, eu diria aqui, que não seria só o ouvinte, não, seria ele próprio. Porque apesar dele não ter nenhuma intenção inicialmente de estar tirando algo de você, ele tira. Porque quando ele conta mentira, ele pode também assinar algo que ele não deveria assinar, ele pode fazer documento falso, ele pode fazer diploma falso, ele diz que ele tem cursos, ele diz que ele tem estudo mais do que o que ele tem, ele diz que ele foi chefe. E nisso, para justificar essa mentira, ele vai se envolvendo em outros que podem ser de ordem judicial. E isso ele se torna também uma vítima da questão aí, porque e normalmente o perigo maior, que já esquecemos de falar isso, é que essas pessoas são intratáveis, são muito difíceis de tratar porque elas não se sentem doentes. Então elas não buscam ajuda, elas não aceitam um psicólogo, não aceitam um psiquiatra, a não ser quando elas se veem envolvidas com a justiça por ter feito alguma coisa que eles tenham que dar conta, é que eles são encaminhados para um psiquiatra, para um psicólogo, só dessa forma. Fora isso, eles nunca irão procurar ajuda. Então é importante, se você lida com alguém que se comporta dessa forma, ou se você também se comporta dessa forma, comece a prestar atenção, porque isso é uma coisa que causa muito prejuízo. Aos poucos, as pessoas não vão querendo ficar perto de pessoas assim, então essa pessoa vai sofrer de isolamento social. A gente está vivendo isso, né? Nessa época que nós estamos vivendo aí, de muita gente mentindo em currículos. Então, cuidado, que você pode embarcar numa doença terrível se você não controlar esse fluxo de pensamento e começar a colocar para fora coisas que não sejam verdade. E as vítimas, a vítima, o ouvinte, ele é a vítima porque ele vira um alvo de manipulação. Manipulado. Porque se alguém está mentindo para você o tempo todo, para o ouvinte, você vai acreditar naquilo ali, ainda mais quando você não tem o hábito disso. Então você toma aquilo como verdade. Só que depois você vai ver, né? E você se sente muito mal manipulado. Precisa às vezes até de tratamento para superar uma coisa, né? Superar uma situação dessa em que você acreditou, depositou toda a confiança e depois você viu aquilo ali, não era aquilo que você imaginou. Tem muito isso. Tem muito, né? Tem muito. Mais do que o que a gente imagina. Verdade. Então vamos agora para as palavras belas. Né? As palavras belas, geralmente, elas são colocadas para fora através da poesia, através da música, através das artes em geral, falada, da própria vida. A palavra bela, ela significa uma estruturação mental bela, de enxergar a vida com beleza. Como podemos acelerar esse processo de ver a vida por uma janela bonita, através da fala, Bom, você citou aqui um texto da Bíblia que diz, achei bem interessante, Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, aquele que ama, que ama a língua, que ama falar, comerá do seu fruto. Então, se eu amo falar, eu tenho que buscar falar coisas que vão contribuir para o meu bem, para que eu possa comer desse fruto aqui, daquilo que eu vou falar, me alimentar. Porque eu reverbero um som, né? Eu boto para fora um som. Então, se você consegue acompanhar, você vai ver que esse som que eu botei para fora, ele volta para mim, para dentro dos meus ouvidos. Eu vou ouvir e vou buscar cumprir aquilo ali. Então, são dois processos aí. Quer dizer, são três processos. O que eu penso, que eu coloco para fora, e o que eu ouço, que eu coloco para dentro de novo. Então, eu me alimento daquilo que eu falo. Por isso que a Bíblia diz, comerá dos seus frutos, que aquilo volta de novo para mim. Então, a palavra bela, principalmente quando ela é utilizada através da poesia, através das artes, através do canto, através de declarações
belas, bonitas, ela vai ter um retorno para você, ela vai voltar para você. A palavra, ela tem esse poder, ou seja, pensamos, colocamos a representação do nosso pensamento através da palavra e ela volta aos nossos ouvidos, retroalimentando a nossa alma. Por isso a importância de se utilizar palavras belas. A janela da nossa alma, ou seja, a nossa visão para o mundo precisa ser uma visão boa. A minha pergunta, como você tem enxergado, por exemplo, a tua família, os teus filhos? Qual tipo de palavra que você tem despejado na tua casa quando você chega cansado, exaurido, depois de um dia de trabalho? Isso afeta os relacionamentos? Com certeza, porque uma palavra mal falada, mal dirigida ou mal direcionada, mal formulada, fica, né? A gente pode até se arrepender de ter falado, mas depois a gente já falou. Depois que você já falou, a pessoa não se arrepende de ter ouvido. E eu sei que tem um processo aí que a gente tem que fazer, que é o processo do perdão, que todos nós devemos fazer, jogar no mar do esquecimento e tal, mas a verdade é que não é tão simples assim lidar com a nossa cabeça. E uma coisa é isso que a gente está falando aqui, que é para elucidar, trazer à luz os problemas e mostrar caminhos. Mas para conseguir caminhos precisa um treinamento, é uma prática, um exercício. Então o perdão é um caminho, foco é um caminho, meta é um caminho, objetivo é um caminho. Então a gente pega essas informações todas boas e a gente elabora. Então a gente tem que procurar não errar, procurar não dizer algo que depois a gente, para consertar, dá muito trabalho e às vezes não conseguimos. Quem nunca, né? Não é aqui nenhuma palmatória, né, para quem faz, aqueles que fazem, aqueles que não fazem. Nada disso. Quem nunca, né, passou por isso, quem não passa por isso. O alerta aqui é que precisamos cuidar, precisamos nos melhorarmos como pessoas, né? Então você precisa identificar qual tipo de palavra você está exercitando mais na sua vida. Se são palavras vazias, se são palavras que mentem ou se são palavras belas. Nós classificamos aqui 3 tipos de palavras mais comuns. Eu poderia estar falando aqui sobre palavras que ofendem, mas vamos nos contentar com esses 3 tipos de palavras. As palavras vazias. Se você tem exercitado, se você tem colocado muita palavra vazia para fora, começa a dar um limite, começa a dar um tratamento a isso. Se você tem utilizado da mentira para conquistar, para se fazer importante, herói, ou simplesmente usando ela como um meio de sobrevivência, cuidado. Vamos exercitar mais as palavras belas. Né? Isso tem um preço. Vamos exercitar mais as palavras belas. Vamos olhar o mundo com mais otimismo, né? Eu tenho ouvido muito nesses dias de pandemia a seguinte frase: dias melhores virão. Se você não é capaz de enxergar dias melhores, as suas palavras não serão as melhores, não é mesmo? Sim, com certeza, porque a gente costuma dizer algo que a Bíblia diz, que a boca fala que o coração está cheio. Mas tem uma coisa bem interessante, quando eu falei que esse som que a gente emite, ele volta para dentro, o coração também se alimenta daquilo que a boca fala. Verdade. Então, às vezes, muitas vezes nós precisamos profetizar, que é a palavra profética, é falar pela fé, que aquilo ali vai acontecer. E eu começo a conduzir, o Espírito Santo trabalha em nós e nós começamos a conduzir aquilo daquele modo que a gente falou, que a gente se encheu daquilo ali. Por isso que é muito perigoso, né? A gente até conversa sobre isso, ficar fazendo algumas narrativas, tá? Existem questões que eu estou preferindo escrever, para eu não verbalizar, tá? Para não falar, para esse som não sair, pelo menos da minha boca, para eu não ouvir de novo aquilo. Porque eu vou falar, eu vou ouvir. Então a boca fala que o coração está cheio, sim, mas o coração se enche também daquilo que a boca fala.
É isso aí. Aí você pode até dizer assim, puxa, mas eu não sou cristão. Nós não estamos falando de religiosidade. Entenda, são falas. Psicologia, perspectiva de vida. Começa a trabalhar as tuas palavras e a tua vida vai melhorar. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Nós vamos voltar. Aguarde. Muito obrigado pela atenção. Tchau. Tchau, gente.